paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Eu sou Leonardo, esse é mais um vídeo aqui do canal Enriquecendo a Alma. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho. É um prazer ter você aqui todas as vezes, tá certo? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tem uma coisa que a Bíblia fala muito e é sobre paciência. Vários versículos citam, tem lá o Salmo que diz: esperei com paciência no Senhor. A Bíblia também fala da paciência de Jó. E paciência é um fruto do Espírito. Mas por que a Bíblia fala tanto de paciência? A Bíblia fala tanto de paciência porque muitas coisas que nós esperamos de Deus, que nós pedimos para Deus, Ele não vai fazer na hora. Muitas coisas podem demorar até anos e anos para acontecer. Só que a gente tem que ter paciência. Por quê? Porque quando Deus promete uma coisa, Ele vela em cumprir a sua palavra. E aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, independente do tempo que demore. Só que nós temos que ser pacienciosos, temos que ter paciência. Por exemplo, Abraão. Abraão recebeu uma promessa de que ele ia ter um filho na sua velhice com a sua esposa estéril. Por mais impossível que fosse, isso aos olhos humanos ele acreditou e permaneceu firme, e 25 anos depois Deus cumpriu a sua promessa. Irmãos, 25 anos. É tempo demais. Davi também ele foi ungido rei por Samuel, mas ele foi assumir o trono, se eu não me engano, 15 anos depois. Então, as coisas que Deus promete nem sempre são, naquele momento, instantâneas. Deus pode fazer na hora, pode, Deus faz muitos milagres, sim. E a Bíblia fala que o nome dele é Já, então ele pode agir na hora, ele pode fazer. Mas muitas vezes não é assim. Por quê? Porque por diversos motivos, né? Talvez a gente não tenha estrutura ou condições de receber aquela promessa ou aquela bênção naquele momento, né? Deus mesmo não entregou a terra ao povo de Israel que estava no deserto, não entregou de uma vez. Ele disse que o povo ia ter que ir conquistando aquela terra, porque se ele desse de uma vez, o povo não ia dar conta, as feras do campo iam vir destruir a terra, porque eles não tinham uma estrutura, não era um reino ainda, era só um povo nômade, né? Mas, às vezes a gente precisa dessa estrutura, às vezes Deus quer trabalhar numa área da nossa vida que a gente acha que está bem, não está, e Deus quer que a gente trabalhe porque Ele não só quer nos abençoar, como Ele quer que a gente desfrute das suas bênçãos. Então por isso que é importante esperar com paciência no Senhor, por isso que é importante a gente não murmurar. Isso é uma grande coisa também. Deus ele não suporta a murmuração. A gente tem que esperar com paciência e em silêncio. E se tiver difícil, a gente tem que fazer como Abraão, que a Bíblia diz que ele foi fortalecido dando glória a Deus. A gente tem que glorificar o Senhor, né? Crer que Ele vai fazer, vai cumprir, né? Porque Deus ele vela em cumprir a sua palavra. E também, irmãos, muitas vezes Deus promete e tem pessoas que elas acabam, como uma forma de não ter paciência, vamos falar assim, às vezes elas recebem uma palavra de um profeta. Profeta ungido, um profeta de Deus mesmo. Mas daí demora para se cumprir. Daí ela sabe que em outro lugar tem outro profeta e ela vai atrás de uma palavra. Aí, naquele lugar já não é um profeta de Deus, ele já solta uma profetada. Aí ela vai naquela palavra. Mas daí, também não contente, vai em outro lugar e vai em outro, e assim vai. Isso faz com que a pessoa perca toda a estrutura, aí a promessa inicial de Deus vai ficando sufocada, a pessoa já não fica firme naquela promessa, e isso acaba estragando espiritualmente a vida da pessoa, né? Mas nós precisamos ficar firmes em Deus. Não é fácil, né? Muitas vezes porque a gente é humano, né? E ainda mais hoje em dia a vida está muito corrida e todo mundo quer tudo na hora. Nós queremos, né? Por exemplo, a gente manda uma mensagem de WhatsApp, vai para um restaurante aí para perguntar qual o horário de funcionamento. Se não responde em 5 minutos, a gente já manda um monte de interrogação, não é assim? Né? Eu recebo mensagens assim na gráfica, que se eu demoro 5 minutos para responder, já recebo um monte de interrogação. Eu já fiz isso, faço isso muitas vezes. O mundo está corrido.
As pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais apressadas, querem tudo para ontem. Né? A tecnologia trouxe as coisas mais rápido, mas ao mesmo tempo trouxe isso, a gente querer tudo mais rápido. Por isso que é tão difícil esperar com paciência no Senhor. Mas a gente tem que ficar firme, porque Deus ele faz, Deus é Deus, e Ele cumpre a sua palavra nas nossas vidas. Então, se está difícil, fique firme, não tenha medo, né? Não duvide daquilo que Deus te prometeu, não duvide daquilo que Deus vai cumprir na sua vida, porque Deus ele é fiel. E por mais que demore tempo, você vai receber. E no final você vai entender o porquê demorou todo aquele tempo, sabia? Porque a Bíblia fala que os que temem ao Senhor, os que confiam no Senhor, entendem tudo. Então muitas vezes a gente passa por uma situação, tá lá esperando uma promessa, né? Vou te dar um exemplo, né? Assim, vamos fazer uma suposição aqui, né? Alguém recebe uma promessa de que vai ter um cargo alto numa empresa. Vamos dizer que uma pessoa trabalha numa empresa grande, uma multinacional, e ela recebe uma palavra de que um dia ela vai atingir o cargo de presidência daquela empresa. Eu falei, nossa, né? Recebeu a palavra um dia. Daqui uma semana, o que acontece? Ela é demitida daquela empresa. Parece contraditório, né? Isso é só um exemplo, mas às vezes acontece isso. Acaba de receber uma promessa de uma coisa grande e acontece exatamente o oposto no dia seguinte, né? Da lógica humana. Mas Deus está no controle, Ele sabe o que Ele está fazendo. E, de repente, a situação não vai ser naquela empresa que ele vai ser o presidente, vai ser numa outra melhor e maior ainda que Deus sabe. O importante é a gente ficar firme em Deus e persistir. Persista. Se você tem uma promessa, persista, fique firme. Se você quiser ter uma esposa, um marido, fique firme. Não fique aí namorando, né, pulando de galho em galho. Deus não se agrada disso. Eu vou ficando, né? Tem esse termo, eu vou ficando até ter a minha esposa, até ter uma marido. Não, espere em Deus. Dobre seu joelho, aguarde. Mais que demore, Deus vai mandar uma bênção na sua vida, em todas as áreas da vida, tá certo? Então, vamos esperar com paciência no Senhor e Ele vai atender a nossa súplica, Ele vai nos abençoar, amém? Muito obrigado por você ter estado até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho e coloque todos para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado por você ter estado até aqui, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.